Olá, meninos, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, né? E hoje a gente vai dar início a mais uma aula, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu trago aqui para vocês os números racionais, tá bom? Onde os números racionais, eles têm o símbolo representado pela letra Q, certo? Que é esse aqui. E dentro desses conjunto dos números racionais estão presentes os números naturais e os números inteiros, tá ok? Onde todo número inteiro, né, ele é considerado um número racional, tá bom? E na verdade o que é esse número racional? O número racional, gente, ele é qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, certo? E o que é essa fração, né? Essa fração, gente, ela é qualquer número que pode ser dividido um com o outro, né? São dois números inteiros, onde esses dois números eles podem ser divididos, onde vai existir um numerador e o denominador, tá certo? Como eu tenho aqui esse exemplo na figura, tá bom? Que é esse daqui, né? Um meio. Aqui, ele pode ser dividido, né? Aqui é uma fração que pode ser dividido com 2, tá certo? E esses números, né, racionais, os números racionais, eles podem ser, né, números inteiros positivo e negativo, podem ser dízimas, periódicas, tanto os compostos como simples e os números decimais, certo? Os números decimais, pessoal, só lembrando que eles podem ser, né, dividido por 10, por 100 ou por 1000, certo? Por exemplo, se eu quero transformar um número em número, né, decimal, eu pego e divido esse número inteiro por 10, 100 ou 1000, tá ok? E aqui eu tenho os subconjuntos dos números racionais, que são os não nulos, que é o conjunto dos racionais sem o zero, os não negativos, né, que eles são compostos pelo zero e pelos números positivos. E os racionais não positivos, que são compostos, né, pelos números negativos e o zero, e os números racionais positivos, que eles podem ser compostos, né, apenas pelos números positivos. E temos os racionais negativos, que são aqueles que só possuem os números negativos, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe uma reta numérica, né, para vocês verem como eles estão representados em uma reta, tanto os números decimais como as frações, tá bom? Nas frações, pessoal, para mim identificar onde ela vai ficar na reta numérica, eu apenas divido, tá bom? Essa fração e eu vou identificar, certo? Onde é que ela vai ficar. Se, né, o numerador, né, ele for menor do que o denominador, ele vai dar um número menor do que 1. Então, ele vai ficar na reta entre 0, certo? Ele vai ficar aqui na reta entre 0 e 1, certo? Como eu tenho aqui o exemplo de 1 meio. Né? Se eu dividir 1 por 2, eu vou obter um número menor do que 1, então ele vai ficar representado na reta entre, né, o número 0 e o 1. Tá ok? Do mesmo jeito são com as dízimas periódicas, certo? E com os números decimais. Dependendo do valor que ele der, é que ele vai se encontrar entre um número e outro. Tanto pode ser positivo, como pode ser negativo. Tá bom?
Aqui eu trouxe, né, alguns exemplos do nosso cotidiano, onde os números racionais estão presentes, tá bom? Eu tenho aqui, né, a relação da divisão em frutas, né, que é a formação das frações. Temos representado aqui em valores, né, que são os números decimais. Temos aqui, né, as frações representadas aqui na pizza, tá bom? E tenho aqui o termômetro, certo? Onde o termômetro ele pode ser representado como a reta numérica desses números, tá ok? E eu tenho aqui outros exemplos, né? Ele afirma, gente, que cada número, né, um número inteiro, ele pode ser dividido por 1, né? Sempre vai existir esse número dividindo por ele, tá bom? Por exemplo, eu tenho um 2. O 2, ele pode ser dividido por 1, que é a representação em forma de fração, que dessa forma ele pode ser representado em forma de fração, né? Então, qualquer número inteiro, ele pode ser representado em forma de fração nessa forma, tá bom? Dessa maneira. Temos os números decimais exatos, que foi o que eu falei para vocês. Se eu quero transformar qualquer número decimal, então eu posso dividi-lo por 10, por 100 ou por 1000, tá ok? E temos os números periódicos, né, gente? Eles são considerados periódicos por conta que eles possuem uma ordem, né? Por isso que há sempre um período, por isso considerados números periódicos, né? E esses números periódicos são representados por uma também divisão, certo? Onde, né, o denominador ele pode ser maior ou menor do que o numerador, certo? Como eu tenho aqui esse exemplo, né? 0,333, né? Isso é uma dízima periódica. Mas da onde é que vem essa dízima, né? Dessa divisão aqui, que é 3 dividido por 9. Tá bom? E assim sucessivamente com os outros. E aqui eu tenho alguns exercícios, né, resolvidos. Esses exercícios, pessoal, né, são mesmo para demonstrar para vocês um pouco, né, de como é que se expressa esse número decimal, tá bom? Após a fração. Então, eu só apenas divido, né, as frações que eu tenho aqui. 375 dividido por 200, onde eu, dividindo, pessoal, eu vou ter esse número, né, que é 1,875. Se eu for dividir ele, como vocês podem ver, o numerador é maior do que o denominador, então deu um número maior do que 1. Se eu fosse representar esse número na reta numérica, então ele ia ficar entre 1 e 2, tá ok? E aqui eu tenho mais um exemplo, né? Que no caso, qual a alternativa que representa a fração de 9 dividido por 2, né? Em números decimais. Para isso, eu vou pegar e vou dividir. Eu tenho 9 dividido para 2, né? Nesse caso, pessoal, eu sempre falo que para a gente aprender a dividir, então a gente tem que saber multiplicar, porque a divisão ela é o inverso da multiplicação, certo? Então, vamos lá na tabuada do 2 e observar qual é o número, né? O número mais próximo de 9, que no caso vai ser o 8, né? Mas para mim obter o 8, qual é o número multiplicado por 2 que eu obtenho o 8? Tá bom? Vai ser o 4,
certo? Já que eu não tenho o 9 lá na tabuada do 2. Então, eu pego um número mais próximo, que é o 8, e o 8, né, é multiplicado por 4, 2 vezes 4, que vai obter 8, tá bom? E eu venho aqui e acrescento ele aqui e diminuo. E ele vai sobrar 1, né? E como eu não tenho mais outro número para acrescentar, então eu vou colocar aqui a vírgula, né? E colocar um 0 aqui. E eu vou dividir novamente, que vai dar 10 dividido para 2, que vai dar igual a 5, onde 5 vezes 2 é 10, né? E aqui 0 a conta, certo? Quando eu diminuo 0 a conta, então quer dizer que acabou. Então, o resultado é esse aqui, certo? Então, a opção é a letra D, ok? E eu tenho aqui, gente, como é que eu posso, né, representar uma fração através de uma figura, né? Nessa figura aqui, eu tenho, né, 6 partes ao total, onde as partes pintadas, né, eu posso considerar aqui esse desenho como uma pizza, né? E as partes pintadas foram os pedaços da pizza que já foram consumidos, tá bom? Então, o numerador, que é o número que fica em cima, vai representar a parte que já foi consumida, que no caso 5 pedaços, certo? Vai ser 5 pedaços. E o denominador, que é o número que fica embaixo, ele vai representar a parte total na figura, que é 6, né? E é assim que a gente consegue, né, obter uma fração através das figuras, tá bom? E por hoje, pessoal, é somente isso, certo? E espero que vocês tenham compreendido. E para as demais dúvidas, estarei aqui sempre presente, tá ok?